Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um 24 horas, mais uma semana, mais uma gala que se passou e mais um programa onde nós vamos tentar comentar tudo e dar-lhe todas as informações que necessita sobre este jogo emocionante que é o Big Brother. E vamos então, sem demoras, começar a falar sobre alguns assuntos, não é? Vamos então fazer um curtinho balanço da gala. Eu, no programa da semana passada, tinha-lhe dito que a gala prometia a entrada do novo concorrente, dilemas pela parte dos líderes e ainda confrontos. Prometeu e cumpriu. É verdade, entrou um novo concorrente, uma nova, neste caso a Felicidade, que vem de Paços de Ferreira, se eu não estou enganado, e prometeu acabar com a raça de todos os concorrentes. Agora, se o efeito pretendido foi cumprido, isso já vamos analisar um bocadinho mais à frente. Além da entrada da Felicidade, os líderes, que à altura eram o Ricardo e a Jennifer, enfrentaram um dilema na sala do dilema proposto pelo Big Brother. Eles tinham que gastar dinheiro do prémio semanal para comprar mensagens para alguns concorrentes. Os dois não aceitaram e por isso receberam mensagens das suas famílias a custo zero. Eles preferiram poupar o dinheirinho, que está pouco, não é, do prémio final, para não haver mensagens para ninguém. E os dois também disseram que se tivessem que gastar dinheiro para eles próprios, que também não o iriam fazer. Depois houve BB Plays, não é? Tivemos BB Plays 2. Morina de Ville, onde a protagonista obviamente foi Ana Morina, e Separados de Fresco. Não é em relação ao Ricardo e à Joana, mas sim a Rita e o António, porque a má língua andou solta na casa. E já vamos comentar também, claro que sim. A gala termina então com uma expulsão, a saída da Maria da Conceição, que desejava vir para perto do seu António, para perto da sua tribo e ficar cá fora, que na altura era o lugar que lhe era mais caro, não é? Portanto, os portugueses fizeram-lhe a vontade e a Maria da Conceição foi a expulsa. A gala foi resumida assim muito rapidamente, mas há assuntos para debater, assim como comentar esta quinta semana de jogo. Comigo está, como sempre, a Ariana, mas também um ex-concorrente do Big Brother, o primeiro expulso, o Nuno. Vamos fazer com ele um joguinho para saber a sua visão de jogo e vamos também querer, obviamente, saber como foi a sua experiência e comentar esta primeira semana. Portanto, vamos a isso, sem demora. Ora, e hoje recebemos mais um convidado especial, o Nuno, o primeiro expulso deste Big Brother. Olá, Nuno. Olá, boa tarde. Como estamos? Estamos bem, sentados para esta nossa... Olha, obrigado por teres aceito o nosso convite para estares aqui, para dares as tuas opiniões, para partilhares um bocadinho do que foi a tua experiência neste Big Brother. Não sei se há alguma coisa que eu não posso perguntar, mas depois eu irei descobrir ao longo desta nossa conversa. Tá e bem. tudo aquilo que não quiseres responder, também estás à vontade para não o fazer, está bem? Ok, combinado. Alô, Ariana! Hello, good night, good afternoon, tudo bem, pessoal? Como estamos? Bem também? Lindas e maravilhosas, não sei. Pronto, isso é que é preciso. Olha, como já sabes, eu vou começar aqui pelo Nuno e depois vou também pedindo as tuas opiniões. Quando quiseres fazer alguma pergunta também, livre passe para o fazer. Olha, Nuno, uma das coisas que marcou a tua passagem pelo Big Brother foi a discussão com a Aurora, onde ela insinuou que tu eras só cortar cabelo. Como é que foi ouvir isso numa semana, aliás, além de ser a primeira, onde estavas nomeado de forma injusta, porque as primeiras nomeações são sempre assim, como foi lidar com estas opiniões? Não, para mim não foi complicado lidar com essa situação, até porque acho que a Aurora saiu com essa opinião quando eu nem sequer a estava a atacar com nada pessoal. Estava a indicar a minha opinião sobre uma situação perante o grupo, que eu achava que ela estava mais apagada. Agora, a partir do momento em que ela fez isso, se podia ter entrado por esse caminho, podia. Achei que não era o mais correto fazê-lo.
não era nesse sentido que eu estava a falar. Tive a felicidade do Rui Batista entrar em minha defesa, digamos assim, dizendo que se eu era só cortar cabelo, então a Aurora era só um microfone. Que eu podia tê-lo feito, mas lá está, eu não quis entrar numa disputa de estar ali a contra-argumentar com um assunto que não era sequer aquele que eu estava a falar, e depois ela começou a chorar. E então aí, a partir do momento em que começa a chorar, eu também senti que não valia a pena estar a massacrar mais. Porque a partir do momento em que o Rui deu a dica, eu podia seguir por aí e aproveitar isso, mas não quis, não o quis fazer. Se podia ter feito, podia. Se tinha dado mais potencial a canal para estarmos ali com uma discussão os dois, ainda para mais quando ela também estava nomeada, também podia, mas eu não quis. Se eu não queria ter que puxar para mim, também não ia alimentar para ela ter. Pelos vistos, foi-lhe dada essa oportunidade, porque depois eu tive a oportunidade de ver imagens e não aparece o nosso atrito, aparece somente a Aurora dentro do concessionário a chorar, é o que é, e o assunto ficou logo resolvido, porque falámos logo os dois a seguir, ela veio ter comigo e resolvemos o problema. Agora, se eu acho que isso me pode ter prejudicado, acho que não. Se podíamos ter discutido mais sobre o tema, se eu quisesse, podia, mas a partir do momento em que ela começa a chorar, eu achei que não valia a pena estar a bater no ceguinho, se assim pudermos dizer. Agora, com a distância já relativamente alguma daquilo que aconteceu, isso, como tu disseste, pode ter prejudicado na tua expulsão. Se voltasses atrás e esta discussão tivesse a acontecer agora, com as informações que tens, terias prolongado a discussão sabendo aquilo que veio a seguir, ou mantinhas a mesma postura? É assim, eu iria manter a mesma postura se a Aurora chorasse. Isso aí ia manter igual. Agora, se mudar feito eu, podia mudasse isso e tivesse aproveitado esse argumento para ser assim naquela altura. E sim, muito provavelmente podia mudar essa parte. Isso é pensando cá de fora, exatamente, funcional. Estando lá dentro, se a situação voltasse a acontecer, não consigo dar uma garantia de que fazia diferente. Muito provavelmente o mais próximo era eu ser igual outra vez. Mas não sei, só voltando a experienciar, mas sim, de forma ponderada e separando para pensar e sabendo o que é que se pretende, talvez tivesse mudado e de para cima da Aurora sem pensar duas vezes, e se queres então atacar, então eu vou-te atacar também. Talvez. Olha, depois de tu saíres, vimos além da Joana e da Ana Soares ali muito abaladas com a tua saída, vimos também a Ana Barbosa triste e disse que perdeu um apoio no jogo. E, pelo menos eu falo por mim, é curioso porque ao longo da primeira semana não passou muito cá para fora que vocês os dois tivessem assim uma proximidade, que fossem alguém, um apoio um para o outro dentro da casa. Quero saber a tua opinião sobre o tempo que passaste com a Ana Barbosa, mas também sobre como é que vês agora ela no jogo, como é que vês a postura dela, que leitura é que fazes enquanto jogador e enquanto telespectador agora. Não, é verdade que depois de ter tido a oportunidade de ver todas essas imagens, que não só com a Ana Barbosa não passou, como com muitas outras situações e outras pessoas também não passou. Mas nós tínhamos algumas conversas e o que dizíamos era que não precisávamos de estar nem passar muito tempo um com o outro para podermos saber o que é que um ou outro estaria a pensar e nos conseguirmos compreender, porque eu sempre disse que havia muita parte do feitio que ela tinha que era muito parecido com o meu, tirando aquela parte da exuberância que eu não faço assim, mas do resto, a parte de ser muito mais assertiva e tomar decisões sem estar ali perder muito tempo, nisso somos iguais. Por isso aí esse afeto e essa compreensão ter sido criada muito mais rápido desde o primeiro momento, também porque após logo a primeira prova foi a pessoa
que mostrou mais interesse em falar comigo. E enquanto estávamos a lavar o chão do corredor, foi a pessoa que ali teve e com quem tive mais à conversa, e aí conseguimos nos compreender e perceber ali um bocadinho melhor. Por isso, sim, foi normal que essa ligação tivesse existido e sido criada. Agora, não passámos muito tempo os dois, mas os poucos tempos que passávamos e que falávamos, compreendíamos, e era o suficiente para, em poucos minutos e em poucas conversas que chegaram a existir, uma delas até com o Bruno, que nos entendíamos e que os laços possam ter ficado mais fortes naquela semana. Assusta ver logo na primeira noite, na primeira gala, no primeiro instante em que se estão a conhecer, uma Ana Barbosa aos gritos e a querer impor ali a ordem. Isso assusta num primeiro momento em que estão todos nervosos? É assim, para mim não me assustou. Porquê? Porque lá está, somos 20 pessoas, é o primeiro momento e é um risco existir alguém que possa querer sobressair no primeiro momento, em que pode correr muito bem como pode correr muito mal. E ela fez o jogo dela e o que achava que tinha que fazer naquele momento. Por isso, para mim, ok, à primeira impressão deixou-me a pensar, será que vai ser sempre assim? Ou se vai ter uma postura um bocadinho diferente, e esta foi só do calor do momento, de estarmos todos a ter entrado. Por isso foi uma coisa que não me preocupou muito, porque mais para a frente iríamos poder perceber se era sempre assim ou não, e depois lidar com isso. Ariana, o momento é seu agora, faça as perguntas que quiser. Gosto da Capitã Barbie e vieste logo falar comigo, não é? Claro. Pronto, eu tenho uma paixão enorme pela Ana Barbosa. Para mim é das melhores, fora alguns, infelizmente, que lá estão. Eu gostei mais, e pronto, a Ana Barbosa foi logo aquela no início que eu disse logo que era a minha favorita. Sinceramente, sobre ti, a primeira impressão que eu tivera que eras um Betinho, foi a primeira coisa que eu disse. Eu digo logo as coisas na cara, tu sabes que eu digo. A primeira impressão que eu tive era que tu eras um Betinho, estavas lá muito segredinho. Porquê? Porque não passavam cá para fora conversas que tu tinhas, nada, as conversas que passavam de ti, estavas a cortar cabelo a alguém. Aliás, eu cheguei a perguntar, o meu marido chegou-me a perguntar, então, mas eu me barbeio? Eu disse, não, eu acho que não. As coisas que passaram mais cá para fora é que possivelmente a próxima profissão será na barbearia, e eu acho que devias abrir pensar num assunto que é um negócio que está sempre a precisar. A minha pergunta nem sequer é em relação à Ana Barbosa, é em relação sobre o que tu quiseres. A sucesso dentro daquela casa que é na Morina. A tua primeira impressão, primeira semana com ela parecia ser muito calminha, não é? Não parecia ir assim com aquele mau gênio que ela tem, não é? Acho que ela parecia assim muito mais calma. A pessoa é agora, antes não parecia. Não, ela pareceu sempre ser muito mais tranquila, mas também logo desde o primeiro momento quis marcar a sua posição e tentar ser uma líder da casa. Nós, antes de fazermos a assembleia, em que antes de existir o líder fizemos a distribuição das tarefas, por acaso coincidiu bem, porque quando fomos para essa assembleia nós já tínhamos estado todos na sala reunidos a fazer exatamente isso por nossa autorrecriação, e quem tomou esse partido e tentou liderar isso desde o primeiro momento foi a Ana Morina. Tanto que quando vamos para a Assembleia, a pessoa que se escolheu ou que se indicou como a líder daquela Assembleia foi ela. Por isso ela, a partir daí, quis logo marcar uma posição de vamos lá aqui reunir todos e vamos seguir. Agora, nunca estaria à espera, e tive 2 boas conversas com ela, que ela fosse uma pessoa assim, com as situações que passaram-se depois. Seria certamente uma pessoa que, ao eu lá estar nesses momentos, com quem provavelmente iria chocar e iria chatear, isso não tenho dúvidas. E essa Assembleia, aliás, eu vi esse dia inteiro, eu tenho uma televisão constantemente ligada, estou em casa, a trabalhar em casa, e então eu vejo o vosso canal, tenho o vosso canal ligado, e eu digo, esse dia eu achei que vocês estavam um bocado maçados, porque uma Assembleia de 2 horas e meia dói.
E ainda por cima, ouvi 2h30 a mandar fazer trabalho, uma pessoa sai dali, cada fita, não? Agora Não, naquele momento não. diz-me uma coisa, eu lembrei-me agora aqui de uma coisa que é a tua, portanto, o teu fator uau era ser mãozinha. Era. Foi Só para alguém, eu queria. Eu me ri tanto numa prova como me ri na vossa prova da salvação. Porque eu só podia a tentar empurrar. Eu Rafael, não foi? Foi, era o Rafael. Era. Não nada levezinho. Não era. Pá, aquilo era mesmo muito difícil. E o segundo lance de escadas, essas escadas pareciam muito mais curtas do que as primeiras. Enquanto nas primeiras nós conseguimos pôr e o pé assentava bem lateralmente, na parte de cima já não era bem assim, um bocado do pé já ficava mais de fora. E então, como havia duas placas e fomos os primeiros dois a lá chegar, eu disse-lhe, olha, nem sequer sabia o nome dele, nem me lembrava, um pouco mais ou menos, disse-lhe, olha, há duas placas, nós estamos aqui os dois, vamos nos ajudar um ao outro, olha, eu mando-te lá para cima e a seguir tu puxas-me. E foi assim porque ele era muito mais forte, não é? E depois tu puxas-me quando lá chegaste acima. Tá bem, porque inicialmente começámos a tentar subir os dois e apoiar-nos um no outro, para fazermmos força e ver se não escorregávamos. Aquilo não deu. E a seguir, olha, a única forma que havia era eu poder, ainda olhei, mas é a única hipótese, é ter que empurrar por aqui, e a parte mais próxima vai ser o rabo, olha. E foi por aí que ele foi empurrado, mas depois efetivamente ele é tão pesado que não deu para mandar. E quando vamos para trocar, que eu lhe pedi, então olha, mandas-me tu a mim lá para cima, sou mais leve, e puxo teu. Apareceu a Ana Barbosa de lado. E eu vi como é que ela tinha chegado ali acima, porque nós só não nos podíamos apoiar no corrimão. E a Ana Barbosa chegou lá acima agarrada pela lona. Como a lona estava agarrada ao chão, tinha entradas. E eu vi ela com as mãos agarradas por ali e pensei, se ela chegou até aqui assim, eu tenho muito mais força do que ela de certeza. Por isso eu vou conseguir subir o último lance da mesma maneira. E foi quando saí por trás para fazer o mesmo. E já estava a meio das escadas quando o Big diz que faltam 15 segundos. E eu sabia que tinha que agarrar na placa e descer. Então foi lançar-me, pronto, agora cá fora. Nunca tinha a noção que tinha estado tão perto. E depois de ver as imagens, pronto, vi que bati mesmo no topo já para conseguir chegar à placa, só que não foi o suficiente. O corpo não escorregou para a frente, escorregou para trás. Tens a noção que no primeiro dia deste Big Brother tu marcaste já a edição toda, porque aquela imagem vai ficar a imagem de marca deste Big Brother. Ainda bem, em parte, né? E ao mesmo tempo eu não me esqueço de uma parte que o Big tinha dito, porque ele, apesar de nós estarmos a competir os 6, uns contra os outros, ele disse que na prova era importante e podíamos ter uma estratégia para conseguir. E eu lembrei-me disso quando estávamos só os dois. E pensei também ao mesmo tempo que ok, mesmo que eu não consiga lá chegar acima, eu tive uma atitude perante alguém que não conheço, que acabei de conhecer agora, de companheirismo para nos podermos ajudar um ao outro. E pensei que não conseguindo arranjar aquela placa, que nada mais iria acontecer até ao fim da semana para a expulsão, e que aquilo poderia ser um fator que ficava marcado como, não, esta pessoa entreajuda, preocupou-se ao mesmo tempo com o grupo e principalmente com uma pessoa que nem sequer conhecia e estava-lhe a querer ajudar a ter a salvação também ao mesmo tempo. Porque eu podia pensar, apesar de lá estarem duas placas, podia pensar só em mim e querer trazer só a minha. Mas não, estava a querer que outro colega também fosse ao mesmo tempo salvo. E pensei que isso pudesse ter algum peso e alguma consideração também cá para fora para depois poder ser salvo no domingo. Ariana, estavas a falar, mas eu interrompi, desculpa. Eu ia perguntar mais ou menos nisso. Tens noção que a imagem da tua mão a agarrar o rabo do Rafael vai ficar para sempre marcada na história de Big Brother? Sim, sei que vai, há muita gente que diz mesmo que eu fiz um teste em poucos segundos. Eu partei de estar em casa, que estavas a fazer o teste, mas que ele não era um bocadinho teste.
Mas pronto, antes de ficar, deu a empurrá-lo, do que ser eu a empurrá-lo. Ai, olha, vou-te fazer aqui um jogo que fiz a semana passada ao Rui. Eu vou-te dar assim umas perguntas e é de resposta rápida. O primeiro nome que tu te lembrares para essa categoria, tu dás. Ora, quem é que vai chegar longe, mas não vai ganhar? A Ana Morina. Ana Morina. Porquê? Já agora. Porque se ela não se deixar mesmo ir abaixo, se isto não for teatro, porque eu já ponho tudo em causa da atitude e da postura que ela vai tomando ao longo do tempo, mas se não for abaixo é uma pessoa que vai fazer falta por causa de alimentar discussões e as pessoas quererem ver isso, mas depois quando chegar o momento final, ok, agora já não queremos as discussões, a gente já viu todas, isto já foi alimentado, agora podes sair, porque é para dar o caminho a quem realmente vai ganhar. Seguindo esse caminho, quem é que tem chance de vencer? O António ou a Ana Barbosa? Por razões semelhantes, distintas? Não, por razões um pouco mais distintas, apesar de que para mim o António podia sair já, porque Porquê? eu não gosto dele, acho que de muitas coisas que tenho visto acho que é uma pessoa falsa, está ali tão depressa a falar bem com alguém, como depois a seguir nas costas já está a cortar na casaca, se assim pudermos dizer. E acho que fez isso já com algumas pessoas, e ontem eu dei um exemplo desses, que ele sempre falou um pouco menos bem da Débora e ontem estavam ali como se fossem os melhores amigos a falarem tranquilos. Por isso acho que não tem a postura mais correta, porque não tem a coragem de dizer na cara das pessoas quando está só com elas o que não gosta. E o que ele fez, acho que a Rita foi muito boazinha e muito amiga dele na última gala, porque acho que aquilo que ele fez não o deveria ter feito, de chamar a rapariga de pirosa nas costas dela. Se achava isso, tinham tanto uma amizade e um convívio tão grande, tinham-no feito direto, teve mais que oportunidades para fazer à frente dela. Por isso. Agora, a Ana Barbosa joga muito e não joga assim tão feio, porque consegue ser um pouco mais inteligente. Por isso achar que podem ir lá os dois. Mas para mim, a pessoa que até ao dia de hoje, em formato de jogo, sinceridade e honestidade perante todos, se fosse hoje que acabasse para ganhar, para mim ganhava o Fábio. Olha, e quem é que são as plantas ou a planta da casa? Isso é um bocado subjetivo, porque eu posso responder a vermos imagens ou pelo que vi lá dentro. Se formos a ver pelas imagens e pelo que querem passar, é justo que digam e que seja a Letícia, e daí a quererem pôr como nomeada para sair. Se for visto dentro da casa, por exemplo, a Aurora não é menos planta que a Letícia, por exemplo. Portanto, em comparação com estas duas realidades, estão as duas em pé de igualdade. Sim, a diferença é que as pessoas cá fora é-lhes mostradas as imagens da Letícia e não são mostradas as da Aurora. Dentro da casa as pessoas conseguem ver tudo, por isso eu compro. Quando a Letícia na semana passada disse eu planta, mas acham que sim, eu que faço tantas coisas. E é verdade, efetivamente ela lá dentro até é bastante ativa com as pessoas. Agora, tudo depende do que é o aglomerado de imagens e do interesse que se tem em passar. Quem é que está a fazer horas extras na casa? Ou seja, quem é que já devia ter saído, mas ainda continua lá? Acho que pela mesma linha de raciocínio, e nesse ponto dava duas pessoas, a Débora e a Aurora. Porquê? A Aurora pelo motivo que eu já estava a dizer, mas que consigo completar, em que nós só vimos mais interação e mais atividade da Aurora nas semanas em que esteve nomeada, uma comigo, em que andava aos pulos com o suposto microfone, e na semana seguinte em que, e bem, argumentou, e bem, por causa da farinha no chão. Fora isso, o que é que nós vemos mais da Aurora a fazer? Mais nada.
Em relação à Débora, o que é que nós vemos? Nada, foi levada ao colo durante 3 semanas seguidas. Como é que numa semana, na primeira semana, é dado a oportunidade, em pleno direto, de ter um confronto direto com a Ana Barbosa? Esse é o primeiro, e eu perco por 4% contra a Débora. Na semana seguinte, está nomeada e ainda não se sabe se vai ser expulso ou não, é dada a oportunidade por 1.000 euros de comprar uma imunidade. Não se percebe porquê. O que significa que, quando ela iria ser nomeada durante 3 semanas, durante 3 semanas se fosse. E depois, na quarta, que já não houve mais nada que o permitisse ela poder ser salva, voltou a ser nomeada e é das penúltimas a ser salvas. Porquê? Porque a ação fez o favor a todos de pedir para sair. Por isso, acho que até mesmo nessa expulsão era óbvio que ia ser a Maria da Conceição a sair, porque pediu imenso para que isso acontecesse. Por isso, acho que efetivamente quem já devia ter vindo embora podia ter sido uma dessas 2 pessoas. Da semana que lá tiveste, a Débora é mesmo chata? É mesmo, a sério. Já me fizeram uma pergunta ontem de se era pior estar 1 hora a falar com a Ana Morina sobre sororidade ou se era 1 hora com a Débora. Eu disse que era pior 1 hora com a Débora. Sério, é mesmo cansativo, porque ela pergunta muitas vezes a mesma coisa. Estás a compreender? Mas percebes? É isto assim. E tu, se for preciso, já disseste sim, já percebi, já compreendi. Mas mesmo a sério? Está ali 3 vezes, se for preciso, a perguntar se já percebeste, quando a pessoa já disse que já percebeu. Por isso é mesmo. Não sei se é mesmo assim, ou se ela está a conseguir fazer passar aquela imagem e aquele ser o jogo dela, não sei. Mas pelo que já tive a oportunidade de falar com uma das amigas dela que lá estava na gala, a amiga diz que ela é mesmo assim. Por isso, eu vou acreditar que é isso. Que é isso mesmo. Olha, e quem é que não ganha de jeito nenhum, mesmo que vá à final, essa pessoa não ganha? É difícil, mas se meter lá 5, pode ser o João. Acho que tem muito potencial para poder lá chegar e que pode ser uma das pessoas a que lá chegue, mas depois vai ser aquele 50-50 do que é que se vai querer dar. Porque o João pode ser visto como uma Soraya e depois pode ser a surpresa de poder ganhar. Concordas com aquilo que as pessoas dizem cá fora, que o João tem tudo para ser um bom jogador e mas falta-lhe ser um bocadinho menos boa pessoa? Concordas com isso? Sim, concordo. Ele é mesmo muito, muito, muito boa pessoa. Ele está sempre, preocupa-se sempre primeiro com os outros do que com ele próprio. Cheguei a experienciar isso, em que ele não se importava de tirar comida do prato dele para dar a alguém que queria comer mais. Não era nem sequer não ter para comer, era apetecia-me comer mais um bocadinho e o João não se importa de não comer do dele para que aquele possa ficar mais satisfeito. Muito bem, pronto, este jogo já está. Agora vamos falar sobre um bocadinho do que aconteceu esta semana. A Felicidade entrou, é a nova concorrente. O que é que tu achas desta entrada a meio do jogo e o que é que tu achas da Felicidade, da forma como ela se apresentou a todos? Bem, eu vou responder a essa parte como se não tivesse ainda tido contacto nenhum com a Vânia, que é para depois ela não se chatear comigo. Mas em termos de entrada, e vou considerar como sendo fosse uma pessoa qualquer, não interessa se é a felicidade, se era a alegria, se era a tristeza, não interessa. Não concordo. Não concordo que tenha entrado uma pessoa agora, porque para mim não faz sentido existir expulsão na primeira semana, na segunda semana serem 2 expulsos e a seguir estamos a meter uma pessoa nova dentro da casa. Não percebo qual é o sentido. Por isso, com isso, não concordo. Depois, em termos de, ok, sim senhor, entrou, tem uma postura que na VT é uma coisa e na realidade está a fazer outra. Agora, nós não podemos nem sabemos quais são os motivos e o que é que está por trás de uma VT. Eu sei alguma parte, mas não a posso dizer. E depois o comportamento,
como eu tenho mais alguma informação, sei que a Felicidade tem algumas dificuldades, assim, tem alguns problemas, e não foi propriamente fácil o entrar e deparar-se logo com aquela atividade semanal. Isso pode ter comprometido o tipo de reação e não conseguir levar logo a cabo o que possa ter dito na VT. Não quer dizer que não o venha a fazer, mas se calhar não vai ser de forma tão agressiva como disse na sua apresentação inicial. Ariana, esta prova semanal do bootcamp, como o Nuno estava a dizer, se calhar prejudicou um bocadinho a entrada a pé juntos que a Felicidade queria fazer, porque ela chega a arrasar tudo e todos, tem uma opinião muito assertiva e não muito boa acerca de todos, só falou ali bem da Yennefer, mas depois cortou logo as pernas quando disse que ela também só enfrentou porque era a Maria da Conceição e não era um concorrente mais forte. Quero saber as tuas primeiras impressões da Felicidade. Sinceramente, eu sei que já tiveste contacto com a Vânia. Eu pensei que ia entrar ali uma Vânia 2. Já não, Cristiana. Juro que só me lembrei disso quando vi a Vânia. Mas pensei mesmo que ela ia entrar com a garra toda da filha e que a partir daquilo tudo. Mas foi uma semana muito difícil. E não só muito difícil, foi uma semana de entreajuda entre o grupo. E ela aí não podia e não tinha onde pegar quando teve um grupo unido e entreajudou numa altura de uma semana difícil, com racionamento de alimentação, com falta de sono, com trabalhos forçados, físicos. Nós sabemos que ela tem algumas dificuldades, ela e outros lá dentro. E foi uma semana em que nós vimos o mais bonito desta casa, e por isso é que depois aconteceu o que aconteceu com as compras semanais, que acabou-se o tabaquinho à pau, tem que pagar. Já lá vamos. A semana foi muito light, e porque não houve grandes confrontos sem ser o que houve mais para o fim, não havia ali a felicidade de pegar, porque não havia, porque ela própria foi obrigada a dizer, pois é, disse tudo, mas eu agora gosto deles todos um bocadinho, porque todos a ajudaram um bocadinho e todos a compreenderam, e não entrou a pé juntos com ela por ela ser uma nova concorrente. E isto, para mim, é aquilo que era bonito nesta edição deste Big Brother, é o facto deste grupo não ser tão dado a confrontos e a discussões feias, mas sim ser um grupo de jovens e pessoas um pouco mais adultas, super conscientes, e de pessoas que entreajudam e que estão ali miúdos cheios de valores, que não se preocupam só com as roupas e com os cabelos. Bem que a Rita se preocupa bastante com o cabelo, ela quer ter o cabelo pantene, não é? Mas de resto, vemos ali um grupo de miúdos bons, pessoas genuinamente boas e pessoas que têm o sentido de entreajuda muito apurado, e eu gosto disso, só que a produção não gosta muito disso, não é? Pronto. E tu também não gostas muito, não venhas cá fazer a sonsa, porque... Eu gosto da minha confusãozinha, aliás, eu delirei ver a Morina e o é uma coisa que fiquei feliz da minha vida de ver aquele momento. Mas também gosto de ver um grupo de pessoas que não são dadas ou só aos loves e só aos romances e às lavagens estomacais, mas também que se não podemos ser bons uns para os outros. Não, o Rafael, que é o tal história ridícula, é um puto grande, tem um coração enorme, não sabe como é que há de reagir, ou seja, tipo, por isso é que não chegam lá a tempo, não tem tempo de formar a frase correta ainda, mas de resto, eu gosto disto, eu gosto de pessoas assim. Oh, Nuno, e tu achas que esta entrada da Felicidade, como não cumpriu com aquilo que as pessoas esperavam pela vida dela, vai ser agora um bocadinho correr atrás do prejuízo? Ou seja, pronto, não revelando todas as informações que tu tens, é certo, mas se isto faz realmente parte de uma estratégia de, ok, eu disse aquilo porque se calhar me foi pedido, conquistei-os a todos, mas a partir de agora eu vou começar a atacar levemente, será que isso aos olhos do público é correr um bocadinho atrás do prejuízo que não foi feito nesta primeira semana dela? É assim, nós todos, se olharmos só com o olho do público, vamos dizer que desfraudou todas as expectativas, não é? Porque é apresentado ao mundo, digamos assim, num formato, e depois nos primeiros instantes em que tem um contacto direto com as pessoas não o faz. Agora, não o faz porquê? E aí entramos na história da prova semanal, que a Ariana também disse e que estamos a falar, por isso temos que saber separar as coisas, porque
Entretanto, já existiram, assim que voltaram à casa, a Felicidade começou-se a recuperar da semana difícil que teve, e eu já vi aí umas coisas a saltarem de que ela já começou a dar umas cacetadasitas. Por isso, a partir do momento em que possa começar a recompor, não quer dizer que não vá efetivamente ser aquilo que disse ser. Agora, tudo depende do que é que vai acontecer amanhã e como é que as pessoas vão poder efetivamente nomear. Porque eu acredito que ela possa ser nomeada pelo facto de ter acabado de chegar, né? E que todos se vão unir na forma de vamos tirá-la, ou então vão ser muito mais conscientes de forma estratégica, vamos então tirar outro, deixá-la ficar cá dentro para percebermos que informações realmente ela pode ter lá de fora, e quando pudermos perceber isso, então a seguir chutamos. Pode ser uma dessas duas coisas. Pronto, é esperar para ver essa situação da Felicidade. Ariana, há bocado o Nuno falava do BB Plus da Rita e do António. Ele já deu ali um bocadinho a sua opinião. Eu quero saber, a Rita e o António na primeira semana ficaram ali muito próximos por estarem na relote. E aquilo parecia uma amizade inquebrável, não é? Eles iam ficar juntos durante todo o tempo em que estavam no programa, mas do nada o António começa a cortar na casaca da Rita pelas costas, lá está. Ela, de uma forma assim muito, percebeu-se que ela ficou surpresa com as imagens que viu, mas disse, eu já falei disto com o António, ele já me tinha dito isto a mim. O que é que tu achaste daquela situação? É assim, eu até gosto do António, eu até gosto da personalidade do António, eu até acho piada. A questão do Pirosa, eu sinceramente não levei para a ofensa de chamar Pirosa. Eu também chamo a minha filha de Pirosa, porque eu considero o Piroso ser vaidoso, ser uma pessoa extremamente vaidosa, andar sempre muito bem arranjada. E vamos dizer que a Rita às vezes começa a cansar, aquela rapariga está sempre ali a mudar de roupa, pelo amor de Deus. Vamos lá ver aquele cabelo de meio metro que vai quase ao chão, que ela deve ter. Mas sendo eles tão próximos, não era mais fácil ele chegar ao pé dela e com toda a sinceridade dizer-lhe assim, olha, eu acho isto e isto e isto de ti, não te admires que se... Porque é assim, vamos lá ver, eles já todos perceberam que qualquer coisa que falem pode dar um BB Play no domingo. Portanto, se calhar, chegar ao pé da rapariga, é verdade, chegar ao pé da rapariga e dizer-lhe, olha, eu disse isto e isto e isto, se no domingo passar, não é nada que eu já não te tenha dito. Não, dizer no sentido de brincadeira e de... Tipo, a Rita às vezes nem está a ouvir o que o António diz, ri-se e diz, ok, António, vai à vida dela. Não achas que era mais bonito a sinceridade do que depois a rapariga ficar com cara de parva ali no domingo? Eu podia-lhe ter dito, de facto, podia ter tido a conversa com ela. Errou aí. Agora, também nada me garanta 100% que ele não tenha dado um lamirezinho dessa conversa antes de passar o BB Play, porque lá está. São imagens que são compactadas em momentos que apenas e só interessam à vista e estão defendendo o António, mas qualquer um deles aconteceu mesmo. Infelizmente aconteceu a muitos e vai continuar a acontecer. A compactação de imagem em momentos que eles apenas e só eles interessam para fazer para dar uma vista cá para fora de um assunto que se calhar nem aconteceu com tanta gravidade ou com tanta dimensão, conforme aquela que parece depois estar para fora. Aquilo que me pareceu também é que a Rita já estava mais ou menos ciente de que aquela situação se estava a passar entre ela e o António, porque o pouco me importa, por muito que ela tenha ficado com aquela cara de, tristinha, não é? De menina triste. Ao mesmo tempo pareceu-me que ela ficou com a cara um bocado pouco me importa, para já porque ela não tinha recebido a mensagem da família, ela estava-se pouco importante ao que estava a acontecer. Ela não tinha recebido aquilo que ela queria e ela estava naquele momento, ela estava a fazer birra. Por isso, ela não queria fazer. Nuno, tu já falaste aqui sobre que não gostaste da situação desta atitude do António, mas esperavas que isto entre a Rita e o António fosse acontecer tão cedo no jogo, visto que eles eram bastante próximos? Sim, claro que sim. Porque o António, é assim, se nós todos formos um bocadinho mais à pesquisa, conseguimos ter essas respostas e essas opiniões mais formadas. O António, 36, agora são quase 36, mas na altura, 33 semanas antes de nós entrarmos na casa, o António fazia
simulações de entradas no Big Brother, por isso, quer dizer, ele mais que se andou a preparar para esta entrada, e se calhar ele mais do que ninguém se auto-preparou para o que ali está a fazer. Eu tenho dúvidas se ele efetivamente é assim ou se está a fazer passar para ser assim, porque é constante o momento em que ele está a conversar com alguém de um lado e depois já está a dizer o seu contrário contra a pessoa com quem esteve a falar no outro. E tu que já estiveste lá ele dentro... procura a intriga e procura ser uma das pessoas protagonistas para aparecer nos BB Plays. Isso acho que não tenho dúvida nenhuma. Tu, tendo a experiência de quem já esteve lá dentro, achas que é possível fingir-se algo que não se é 24/24? Depende do que cada um consegue ser ou não cá fora. Se uma pessoa cá fora andar constantemente a fazer isso, já são muitos anos de experiência. De treino. Agora, eu falando por mim, eu não conseguia chegar ali e fazer uma coisa de forma diferente. Andar ali à cabeçada com toda a gente, porque mais tarde ou mais cedo isso ia deixar de ser assim. E depois passava a não ser coerente. Agora, se o formato em que o António faz é um formato muito mais tranquilo, porque ainda não houve ninguém que o espicaçasse para ele efetivamente se chatear. Então ele anda a fazer este tipo de jogo numa forma tranquila. Ele consegue pensar e ter tempo para reestruturar o que está a fazer. Agora, eu gostava de ver esse mesmo tipo de atitude, ele sendo pressionado e a chocar de frente com alguém. E aí nós íamos ver um António se calhar um bocadinho diferente do que aquilo que ele está a ser. Portanto, continuamos a falar do António. E Helena, agora lance-te este tema, porque nesta semana de bootcamp vimos o António um bocadinho não pressionado por alguém, mas pressionado por várias situações. Entre elas, ele criticou a atitude do Ricardo e do João por se quererem achar os líderes da semana e estarem sempre muito muito enérgicos logo pela manhã, e isso começou a fritar ali com a cabeça dele. Pegando naquilo que eu não abana aqui a cabeça, pegando naquilo que eu não estava a dizer, tu achas que isto pode ser apenas uma estratégia para os colegas pensarem que ele está a ficar afetado, ou na realidade ele começa a dar sinais de que isto daqui para a frente pode começar a descarrilar um bocadinho do eixo? O António tem, o Nuno por acaso falou numa coisa muito interessante em relação ao António. O António tem uma preparação brutal para reality shows, ele conhece todos os reality shows do mundo. O formato em que todos eles são realizados, ele sabe exatamente o que é que acontece, o que é que tem que fazer. Aliás, eu nem sequer fazia ideia que na Austrália o Big Brother deixava de ser gravado a certas horas, e ele sabia isso. Havia ali umas horas que as câmaras não estavam a filmar e que isto também se podia fazer o mesmo, que era para os concorrentes dançarem um bocadinho. E por isso, eu até vejo o António um bocadinho ali taco a taco com o Diogo, pessoas com muita preparação para reality shows. O Diogo teve uma preparação de 10 anos num psicólogo para poder entrar no Big Brother, e vejo ali duas pessoas com muita preparação, e por isso eu acho que aquilo que o António fez foi exatamente mexer com a cabeça do pessoal, que é, eu estou a ficar cansada, eu já me estou a começar a passar, só que não, eu estou super bem, eu estou a adorar isto, e vocês pensam que eu estou-me a passar da cabeça, só que eu não estou. E então o que é que vocês vão fazer? Vão bater de frente comigo para ver se me lixam mais um bocadinho, só que não vão. Eu é que vou dar cabo de vocês primeiro. Por isso eu vejo aqui já um jogo psicológico do António. Não digo que seja o mais correto, mas que é bastante inteligente. Concordas com isto, Nuno? Sim, eu concordo com essa parte. E agora, posso ficar na dúvida se realmente ele não possa estar a ficar cansado. Mas o cansado mais pelo descanso, por falta de descanso, porque isso é mesmo uma verdade. A privação do sono com a alimentação e a provas físicas realmente desgasta uma pessoa. Agora, eu pergunto-me, e com o que a Ariana estava a dizer, leva-me a essa pergunta, que é se o António tem tido este tipo de personalidade e este tipo de comportamentos, e no momento em que é levado a ser testado e poder esta máscara, se assim chamarmos, cair, porque é o António beneficiado em retirar peso do saco e ter uma boa refeição.
Porquê o António? Porquê que não foi outro? Porquê? Já anteriormente teve a Ana Barbosa também a ter uma excelente refeição. E eu pergunto, porquê o António? Os outros não estão cansados? Os outros não têm o mesmo desgaste? Porquê ele? Porquê é que tu achas que isso acontece? Não sei. Ótimo. A Ana Barbosa conseguiu passar um passo em menos de um farelo, espalhou pela casa, fica toda a gente a bater mal. E por isso ganhou uma bela de uma refeição quentinha e os outros ainda viram, ainda ficaram a perguntar porquê a Ana Barbosa está a comer bem e nós não. Exatamente. Há de lembrar que a Ana Barbosa também poderia ser beneficiada por outros motivos. Saúde dos cancros, convém, se calhar, ela ter de vez em quando uma alimentação ligeiramente menor do que enlatados, não é? Pode que até eu me passava se tivesse de comer enlatados do continente. Agora, António foi um excelente ator. Eu vi o António a tremer braço, ele não estava com nada. E o primeiro braço, Sim. eu acho que nem sequer as pessoas. Aliás, reparem, o Bruno ficou no saco do António e não percebeu que o saco do António não tinha peso. No início tinha peso. No início o saco dele tinha 20 quilos, como aos outros. Já estou a falar para aí quase 3 horas depois. Ele seria o saco. O Bruno pega no saco dele e nem sequer percebe que o saco dele tem peso, porque ele estava ligeiramente a fazer força por baixo do saco. E nós vemos esse momento. Eu fiquei a pensar assim: olha lá. Depois de saber que o saco tinha peso, diga assim: olha lá. Olha a esperteza dele de fazer um bocadinho de peso no saco com o peso. Por isso lá está. Quem faz um bom jogo, quem é um bom ator, quem passa nos desafios, é premiado. Naquele momento foram premiados aquilo que foi a mais uma. Mas pronto, mas agora a pergunta que eu te faço é a pergunta que o Nuno fez, porque o António. Exato, porque sempre o António? Porque o António que está a demonstrar desgaste e no momento em que demonstra um desgaste é premiado com, olha, faz lá este papel assim, que toda a gente sabia que ele o ia conseguir fazer, como não tenho dúvidas que qualquer outro o fizesse. Qualquer outro iria conseguir desempenhar este papel, porque se há coisa que é transversal a todos nós, é a competitividade. E não tenho dúvidas nenhumas que qualquer um iria desempenhar o papel de forma perfeita como o António desempenhou. Eu e o Rafael tivemos uma prova que não foi comunicada ao grupo e não fomos premiados. O Rui Batista teve uma prova que também a desempenhou com sucesso, também não passou e também não foi premiado. E o António foi, porque o António. Já agora, se puderes revelar, que prova foi essa que tu e o Rafael venceram e que não passou cá para fora? Nós fomos desafiados pelo Big a ter que conseguir preparar o pequeno almoço para toda a gente sem sermos vistos. E todos tinham que acordar, passou o pequeno almoço já feito. Eu digo lá na casa, nunca foi, ou nós não fomos a seguir chamados ao confessionário para a vossa... Fomos chamados pelo Big para dizermos como é que tinha corrido. Todos ficaram a achar que tinha sido a produção, quando em paralelo foi dado um desafio ao António e à Rita de irem à casa retirar alimentos. E eu e o Rafael, quando chegamos à cozinha, não temos praticamente nada. Okay. Então temos que fazer aquela miséria de pequeno almoço. Não é? Ótimo. Vamos, de manhã é do melhor que há. Mordeu. Tomamos a liberdade de deixar as portas todas abertas dos armários para parecer que tinha sido outra pessoa e todos ficaram a achar que era a produção que o tinha feito. O que é certo é que quando nós estávamos à espera de nos ter sido dada uma prova, nem tivemos qualquer feedback positivo de, mais que não seja, a vossa prova foi realizada com sucesso. Não houve, não é? E numa situação destas, o que nós fomos vendo é que Ana Barbosa e António foram premiados com uma prova que tiveram. Pronto, fica aqui a ideia sublime do que é que eu não está a querer dizer, por outras palavras. Mas pronto, vamos lá ver se isso vai... Diz, Ariana. António está ligeiramente superior. Vamos ver, ele é descendente de um rei, não é? Logo vá, pronto. Pois basicamente... A pessoa é pertence à família da Sinha Jardim, não é brincadeira, não é? Há um padrão ali a manter. Sim, eu não discordo que as pessoas tenham conhecimentos e contactos de pessoas cá fora. Não tenho nada contra isso. Agora, acho que a frase adequa-se perfeitamente. Se pensam que já viram tudo, estão enganados.
E isso adequa-se, pronto. Ao menos sempre foi dito o que é que poderíamos estar à espera. Se concordamos ou não concordamos, são outros 500. Agora está lá claro para toda a gente, não é? Se pensam que viram tudo, ainda não viram. É verdade. E fica no entender de quem quer e faça a interpretação que quiser. Bom, vamos agora falar aqui de outro assunto. A Joana e o Ricardo são supostamente um casal, não sendo um casal, não sei. Eles andaram aos beijinhos. Ariana, sim, são um casal para nós, lá para dentro são, não sendo, porque supostamente ninguém sabe que eles andam aos beijos. Enfim, foi estratégico da parte deles, não é? Porque no domingo na gala eles iam-se descaindo e depois, já da reunião, eles decidiram ir ao confessionário falar com o Big, assumir que na realidade já se tinham beijado. São inteligentes porque fizeram desse momento que se calhar poderia passar despercebido e deve ter passado ao longo da semana, porque se o beijo aconteceu e supostamente o Big Brother vê tudo, não passou por algum motivo. Fizeram, pronto, uma VT à volta deles. Só que dias depois de assumirem esta relação cá para fora, ela diz que ele não quer conversar, que não querem resolver os mal-entendidos que têm um com o outro e que não sabe o que esperar dele. Nuno, isto é uma relação? Eles são só amigos? Tu que os conheces, o que é que tu achas? É assim, para mim são as duas primeiras pessoas da casa de quem eu mais gosto, pronto, por razões óbvias e foi as pessoas com quem criei a maior afinidade. Eu acho que eles gostam um do outro, efetivamente, têm um carinho muito grande, especial um pelo outro. Não sei se neste momento para os dois já é algo próximo do amor, porque o Ricardo, enquanto lá estava, tinha dito que não amava a Joana. Ao dia de hoje não faço a mínima ideia. Agora, das imagens todas que vi e essas que estavas a dizer, que tive a oportunidade de ver, estava a ver em direto, inclusive no 24, eu acho que o Ricardo não foi assim muito correto com a Joana e está mais a pensar no jogo do que no sentimento. E daí ele achar-se que se pode prejudicar por ter uma relação afirmada com a Joana. Eu acho que essa parte ele deveria deixar um bocado mais de lado e ser honesto para com ela e com ele próprio. O facto de esconderem esse suposto beijo de todos os outros, eu não o considero como jogo. Porque se eles quisessem realmente mostrar essa parte, tinham-no feito à frente de toda a gente. Sim. Porque são os outros todos que os criticam de que eles andam a jogar um com o outro. E eles preferiram um momento privado só deles para demonstrarem o maior afeto entre os dois. E não precisaram estar a provar nada a ninguém e guardaram para com eles. Se os outros querem falar, falem o que quiserem. Nós sabemos, à frente e atrás, aquilo que fazemos. Por isso essa parte não acho que seja jogo. Porque se fosse, então, tinha sido um cala-te-boca para os outros terem-no feito presencial. Olha, Ariana, o que eu te ia perguntar é, o facto de eles terem querido manter este momento privado, pode ser pelo facto de quererem continuar a ser jogadoras individuais dentro da casa? Ou seja, nós sabemos que quando há uma relação, quando há a assumir uma relação dentro da casa, os jogadores são considerados tanto lá para dentro como cá para fora, em vez de 2, 1. O que na realidade não tem que acontecer. Achas que o facto de, vamos manter isto para nós, ser por aí, ou achas que eles fizeram só sem pensarem sequer nessa questão? Não, o Ricardo pensou nisso tudo. Aliás, o Ricardo a dizer à Joana esta semana no bootcamp, não sei se foi na quinta, foi na sexta, a dizer a ela que por isso mesmo é que não queria que eles se separassem muito do grupo, para não acontecer ficarem os dois nomeados ao mesmo tempo e que a justificação do grupo, já que há aquele voto descartável rápido que todos os grupos querem fazer, é o facto deles andarem mais separados do grupo, ou mais isolados, ou há sempre aquela questão. E ele não quer que eles vão os dois ao mesmo tempo para votos, porque depois, em vez de terem os fãs do casal juntos a votarem para salvar um, teriam os fãs do casal separados a tentarem salvar os dois, e isso pode dar asneira. O Ricardo foi super estratega em tudo aquilo que pensou para esta relação. Eu gosto do amor? Não gosto destas situações, torna-se um bocado cansativo para mim,
não é? Ter que estar a ver aquilo. E pronto, mas estes até estão a ser os escritos para a minha pessoa, que não me estão a mostrar, não estão sempre a mostrar momentos afetivos em plena televisão, menos piada, não é? Então, assim, é mais fácil para mim. Tenho que dizer que este é dos melhores casais que apareceram até hoje em reality show. E eu estou bastante satisfeita com a Olha, gosto depois, sabe rápido como ele é a fazer filhos. A Joana que se meta assim bem a jeito, vai falar com os primeiros, não é? olha, uma das questões que se levantou nas redes sociais foi que há possivelmente um a gostar mais do que o outro. Concordas? Ou seja, o que as redes sociais dizem é que, a conversa que a Joana estava a ter com a Ana Barbosa e pelo fator que o Nuno falou agora, de que o Ricardo não agiu, se calhar, da melhor maneira com a Joana na conversa que tiveram, há quem diga que a Joana gosta mais do Ricardo do que o Ricardo da Joana. Concordas? Não. Nós vemos aqui um casal que tem aquilo que acontece em muitos casais. Um é racional e o outro é passional. A Joana é muito passional, é muito emotiva e está muito ligada à ser emocional da relação, ao coração, às emoções. E o Ricardo está a pensar em tudo com a cabeça, super racional, está a pensar e a ponderar e a pesar tudo, desde a imagem dele por causa dos filhos dele e da família dela também, até ao momento do jogo em que podem os dois ficar nomeados e aí pode ser ele ou ela e fica o objetivo principal dos 100.000 euros pelo caminho. E não só, separa-se o casal e eles até estão a gostar de estar lá dentro juntos. Portanto, o Ricardo é super racional e estratega nesta situação e a Joana não está a conseguir lidar com isso porque lá está, é muito passional e tem ainda aquela paixão muito, muito inicial, muitas borbulhinhas, muitas borboletas, na barriga e coisas assim e coisas. Mas pronto, eu acho que nenhum é mais do que o outro. Nuno, uma conversa se calhar assertiva entre os dois e porem os pontos nos is, tanto da parte dele como da parte dela, resolvia a situação? Podia resolver, mas não vai acontecer. Porque acho que isso acontecer, se calhar podia neste momento estragar um bocado o que é o jogo dos dois. Por isso acho que tem que continuar a ser assim. Eu não queria que continuasse, porque se assim for, se calhar, como a Ariana estava a dizer, da Joana ser mais sentimental, pode sofrer mais do que o Ricardo, garantidamente, e eu não a quero ver assim lá dentro. E se isso acontecer, quase que não tenho dúvidas que mais rapidamente nomeiam a Joana para ela sair do que o Ricardo. E não quero que o Ricardo também se aproveite dessa situação e no momento, se ele pensa tanto com a cabeça na forma estratégica e se efetivamente gosta dela, acho que quando tiver a poder chegar a esse limite, que ele possa agarrar e dar a mão e puxar. E que aí possam ter mais alguma conversa e depois voltam a dormir juntos e fazem as pazes do amor e está tudo bem outra vez e continuam. Se continuarem assim, agora acho que não vai haver uma conversa em que o Ricardo vai dizer sim, eu estou a ser... em que vai dizer diretamente, sim, eu estou a ser jogador, não estou a jogar contigo, mas estou a aproveitar a nossa situação. Pá, nunca na vida ele vai fazer isso. Pode dar um tiro nos pés, sim, quando cair a nomeações, e pode estragar uma boa coisa que esteja a construir entre os dois, e quando estiverem cá fora realmente depois hão de falar, e acredito que é uma coisa que pode se endireitar e acontecer melhor quando tiverem os dois cá deste lado, e que se juntem, acho que é mais fácil. Lá dentro duvido que vá acontecer essa conversa. E por falar, agora vou a um assunto completamente nada a ver dentro da casa. Por falar em proximidade, como é que está a proximidade com a Ana Soares? Está boa? Está boa. Por acaso ainda falámos hoje, não por telefone, mas trocámos umas mensagens. E está boa, está como somos amigos. Não é mais não do há que mais isso. do que isso. Não. Pá, estou feliz esta semana. E já estava ali numa cena com um rapaz chamado Alex, é que havia ali um A. E eu esta semana é que não é nada comum, eles são só BFFs. Sim, é verdade. A rapariga está num desenvolvimento amoroso com o Alexandre, que não tem por que ter nenhum ciúmes, porque nós somos mesmo só amigos e damos-nos mesmo super bem, e espero que assim continue e que
que ela continue com a mesma opinião e firmeza de que não vai deixar de ser, ele gosta ou não gosta. Pronto, era só para esclarecer se a situação estava tudo ok. Bom, olha, vamos falar de confusão lá para dentro, não é? Porque normalmente a confusão acontece quando se perde a prova semanal e não há dinheiro para comprar comida. Desta vez, eles ganharam 100%, mas o Big trocou-lhes as voltas, uma vez mais, não é? Se pensam que já viram tudo, pensem outra vez. E o tabaco que era deles, ou era oferecido, não sei como é que isso funciona, passou a ser parte do orçamento semanal. Ou seja, querem fumar, pagam. Ariana, aqui a guerra começou com os vícios. Uns disseram que se não há dinheiro para tabaco, não há dinheiro também para café. E aí não concordaram. A pergunta que eu te faço é, são os dois vícios, mas pode-se comparar o valor de tabaco ao valor de café? Depende. Se forem cápsulas para a máquina do continente, podes, porque a máquina do continente as cápsulas custam 3,59€. Não, vá, pronto, pensando em café solúvel que dá para uma semana inteira e que custa, vamos exagerar, 5€, e com 5€ tu compras café para a semana inteira, 5€ dá para comprar um maço de tabaco que não dá para um concorrente para a semana toda. Não dá, pronto. E quer dizer, para mim dá-me para 3 dias. Para mim dá-me para 3 dias. Eu saía baratinha lá. Pronto, está bem, mas pronto, a generalização, isso não deu. E a guerra começa aí. Mas podemos entrar por aí, sim. Temos o caso da Joana, que é fumadora e que não bebe café. E a Joana pagou café durante este tempo todo do orçamento, com a parte dela, não é? Do orçamento, para pessoas que bebem café quando ela não o bebe. Por isso eu concordo perfeitamente com aquilo que a Joana disse, mas também concordo com os outros que não fumam, não é? Que são antifumadores. São horríveis. Mas pronto, são antifumadores e que não concordam em gastar-se o dinheiro do orçamento no tabaco. Agora, temos é que perceber uma coisa, nós não podemos cortar este vício ou qualquer outro vício assim de repente, não é? Primeiro com comer no triplo. Se eles estão sempre aflitos com comer, vai ser muito complicado. Por termos um Rafael, que é o tamanho que ele tem, um Rui, que é o tamanho que ele tem, que já comem bastante, a comerem a triplicar porque não têm tabaco, segurem bem aquela despensa, que vai ficar vazia. E depois só comem glutices, não é fome de fome mesmo, mas é fome de glutices. Depois tens, a Joana fuma pouco, a Joana é como eu, fuma muito pouco. Nem sequer entrava para o orçamento. Mas ainda temos mais algumas coisas. O que é que nós poderíamos fazer? Aquilo que tem havido nas outras casas, que é um racionamento de tabaco. Nós temos não sei quantos maços. Mandamos vir 3 maços de tabaco. E dividimos os 3 maços de tabaco por todos. Pronto, era por aí que eu ia entrar. É por aí que eu ia entrar. Eles depois decidiram o valor para comprar tabaco e, contas feitas ao tabaco que veio, dava 9 cigarros por dia a cada um. E algo depois... Acho eu que era qualquer coisa assim, era 9 cigarros por dia por cada um. E o Rafael diz que nunca contou nada na vida, que não vai contar cigarros, portanto, se não vai contar, prefere não fumar do que contar cigarros. E diz também que no dia em que o tabaco lhe faltar naquela casa, vai comida fora, vai comida a esconder e que ele prefere tabaco a bacalhau. Nuno, não sei se tu fumas, se não. Não. Pronto. Como é que tu vês esta situação? Porque, ok, vamos lá dispensar dinheiro para tabaco, mas 9 cigarros por dia já é bom do que não ter nada. Sim, é melhor, eu vejo como tudo, é melhor 1 do que 0. Agora, para mim, iria ser completamente indiferente, matassem-se, esfolassem-se, desde que não tirassem para a comida, porque para mim, eu bebo residualmente café, na casa bebi 3 vezes, numa semana inteira. Por isso era indiferente o que é que quisessem cortar do orçamento para ser para cigarros ou para café, era completamente indiferente. Agora, acho que o Rafael, como tudo, dispara quando aquilo não agrada. Claro que eu acredito que aquilo é só tudo disparado da boca para fora e que ele não iria mandar comida nenhuma fora. Agora, que a fosse esconder, sim, acredito que ele a esconderia. Quem contra ele, como ele diz, que só queria que a Morina fosse líder,
porque ele não a ia deixar dormir, eu acredito perfeitamente bem que ele o fosse fazer. Todas essas coisas eu acredito que ele o faz, que não tenho dúvidas nenhumas. Agora, não é a forma mais correta de se expressar quando uma pessoa como ele, e até agora, fumou mesmo muito, não é? E mesmo assim, ele que diz que precisava por semana de 8 maços, estar racionado a 2. Quando ele inicialmente se autopropôs, eu proponho-me encurtar de 8 para 4. Mas mesmo os 4 que ele dizia ser, com mais o que dava para os outros, aquilo ia quase aos 100 euros só para tabaco. E ele viu-se de 8 a não serem 4 e de 4 a ficarem a 2. E então que ia correr ali à mocada a toda a gente. Vamos ver. Agora, para mim, acho que, e nisso eu concordo com o que a Susana estava a dizer ontem no Diário da Tarde, de que não se pode comparar o vício do tabaco ao vício do café. Acho que ela explicou muito bem. Acho que só o tabaco é que é efetivamente um vício. O café não considero como seja algo de vício para as pessoas. Acho que se passa muito melhor uma pessoa que está dependente de algo, que passa melhor o seu café, e isso já foi uma prova dada, porque já houve uma semana ou outra que não tiveram um café e aguentaram-se, independentemente da Morina ter dor de cabeça. Débora não. Mas ela passou-se, né? Agora, do tabaco, se calhar já não é bem assim. E por isso, acho que eu concordo no momento em que dizem, ok, se não há para uma coisa, não há para outra. Até posso concordar com isso pelo facto de que é algo que é transversal a quase toda a gente, porque uns ou fumam e outros ou bebem e outros fazem as duas coisas juntas. Então, vamos cortar de todos. Se não há para uns, também não vai haver para outros. Não estou a falar em termos de preço. Como é óbvio, com 3 euros ou 5 euros, se formos por aí, compram um frasco de solúvel e aquilo dá para os 20, uma semana inteira, a beberem mais do que um café por dia. Na pior das hipóteses, que bebam 8 cafés, como os cigarros que o Rafael fuma, e aquilo vai-se aguentar e gastaram 5 euros, não gastaram 50. Por isso a escala e a proporção não é a mesma. É muito mais fácil ser racional e pararmos para pensar, a dizer que, ok, eu não me importo de despender 5 euros do orçamento para comprar um frasco, agora 5 euros eu vou comprar um maço. Aquilo, eu nem sei quantos é que traz 10 ou traz 20. Traz 20. Pronto, traz 20 significa que só dava um cigarro para que, se todos fumassem, era um cigarro para cada um. Quer dizer, quantos deles é que se aguentariam com para um numa semana? Uma semana. Quarta-feira, que era para depois poderem sobreviver o resto. É uma facinha por dia. Não, mas aí, o momento educacional, só se tirar aqui uma parte muito rápida, e o momento educacional. Não se deve retirar o tabaco do repente a um fumador. Muito menos a fumador. Mas não estão a tirar. Mas espera, mas mesmo tenha que se tirar, não se deve. Medicamente não se deve. Fumadores como o Rafael, que fumam imenso, não se deve cortar o tabaco de repente. No caso, eles não poderem mandar vir o tabaco e terem mesmo que ficar sem ele, ia gerar um problema, poderia gerar problemas de saúde. E não vamos mais longe. Nós, mulheres, quando engravidamos, os médicos, próprios médicos, não nos aconselham a largar nem o tabaco nem o café de repente, porque os bebés nascem com síndrome de abstinência. E isto acontece a muitos bebés que têm que nascer, por exemplo, e levar cafeína logo à nascença, quando as mães retiram o café assim de repente durante a gravidez. E também acontece a mães fumadoras que deixam de fumar de repente durante a gravidez e os bebés nascem com síndrome de abstinência. E isto acontece também aos adultos, também ficam com síndrome de abstinência. Mas na realidade, eles não estão a fazer... Pronto, estamos numa semana que houve 100%, nós estamos numa semana de 0% de orçamento. Eu estou a imaginar numa semana de 0%, como é que seria? Pronto, mas em todos os Big Brothers nós já vimos, nem que seja comprar tabaco às escondidas, como fez a Sónia no BB 2020 para o Daniel Monteiro, o tabaco vai haver. Até porque, eu não sei o que é que diz no vosso contrato, mas também não quero saber, mas é uma coisa que vem cá de fora. Tu entras num jogo, o jogo tem regras, sim, mas é assim, podes racionar, que é o que o Dito faz, que é para mexer com a cabeça deles. Agora, proibir o tabaco, isso ele não vai fazer. Ele vai passar, por exemplo, de 9 para 3 cigarros por dia, como aconteceu noutras edições. Eles ficarem sem tabaco não vão ficar. Vai haver uma redução, vai. Mas também é para
pronto, para mexer com eles e para testar os limites, não é? Mas foi também para perceber como é que trabalhou logo o cérebro, por exemplo, do Rafael, no momento em que percebe que ou fica sem tabaco ou fica reduzir a menos de metade da quantidade que ele está habituado a fumar por dia e por semana, não é? O cérebro ficou com um tilt, entrou logo ali e fez um tilt gigante. Começou logo a pensar que vai-me faltar e vou ficar assim, vou ficar não sei o quê. Começamos logo a ficar com a fronte. E serviu também, diz. Acho que eles podiam ter feito, tendo em conta que ganharam 100%, já estavam a calcular que, e esse era um dos pontos, que numas próximas semanas pudessem perder e não conseguir ter o mesmo orçamento. Foi-lhes permitido que até sexta-feira o tabaco que tinham guardado podia entrar. Para pedirem mais. Exatamente, porque o Rui Pinheiro estava disponível para dar mais dinheiro, porque sabia que estavam a comprar alimentos que dava para 2 semanas, mesmo que não ganhassem. Exatamente. Por isso, podiam ter apostado mais um bocado, tiravam, nem que dessem ao bico para guardar, para não criarem tentações de consumir a mais, e criavam aquela bolsa de reserva. E estava ali, como se fosse... lá está, numa situação caótica, tem ali um bocadinho como estavam a tentar fazer para a Débora, como a Débora estava a tentar querer fazer para ela e para a Morina com o café. Vamos guardar aqui umas dosezinhas que é para depois não haver, nós temos ali escondido. Não acho correto esconderem, é uma coisa que pode ser falada entre todos e decidirem, olha, vamos criar então umas reservas dos 2 vícios e depois, se tivermos, damos. Se não tivermos, perfeito, mas deixamos ali. Achas que isso... racionar. Achas que isto também serviu para ver a posição do grupo face a este assunto? Ou seja, o dinheiro que disponibilizaram para o café foi pedido pelo Rui, pronto, quase como unanimidade. Eles decidissem um valor que entre todos achassem plausível. E o facto de não estar a haver ali entendimento, se calhar também foi um dos motivos de, ok, vamos lá ver como é que eles fazem então esta gestão, do que é para dinheiro, do que é para tabaco e depois como é que isso vai correr daqui para a frente. Sim, acho que sim. Acho que isso é propositado. Ainda para mais, quer dizer, estamos a falar de uma prova que foi decidida pelo público. Se calhar, se fosse pelo Big, ele podia dizer sim senhora, não passaram e o tabaco continuava a vir de fora. Quer dizer, mas se é o público que decide, então, ok, decidiu-vos dar o dinheiro todo, mas eu ponho aqui o meu dedo e agora vocês pagam os vossos cigarrinhos. Se calhar ele estava à espera que fosse ao contrário, que o público votasse para eles não passarem e estava tudo bem em relação ao tabaco. Porque foi uma coisa que nunca houve problema e acho que desta vez, eu lembro-me de todas as outras edições, o tabaco era sempre parte de orçamento, porque eu via aquilo a chegar aos montes e depois eles andarem a contar quantos era para cada um, separarem nos saquinhos e essas coisas todas. Desta vez isto era diferente, desde o início o tabaco vinha do exterior, que cada família fazia essas entregas, por isso nunca houve problema. Agora, passou-se a querer mexer nisso, eu não acho mal, acho que sim senhora, se é uma coisa que é para a casa, se é para a convivência, é como se fosse o nosso dia-a-dia, e eu no meu dia-a-dia, se tiver esse vício, também tenho que o pagar. Então, não acho correto da parte da produção tomar essa decisão de não vão estar aqui mais às custas ou subcarregar os vossos amigos, familiares, o que quer que seja, porque vocês não estão a contribuir com dinheiro nenhum para esse vosso vício e vai ter que sair do corpinho se querem ter. Acho bem. Olha, por falar em sair, estamos a chegar ao fim desta conversa e eu quero saber quem é que tu achas que será o expulso na gala de amanhã. Estão nomeadas a Ana Morina, a Letícia, a Jennifer e o António. Quem sabe? Bem, eu vou dar a resposta que é aquela que toda a gente sabe qual é, que vai ser a Letícia, não é? Quer dizer, a Letícia, se fizermos só assim uma curta linha temporal, nós chegamos a um ponto em que a Letícia não estava a ser nomeada por ninguém, recebem carta do exterior, a produção dá-lhe a entender que reflita bem sobre a mensagem que lhe mandámos, do género arrebita-te, e depois sai uma votação expressa diretamente para ela porque os colegas consideraram que era a planta e sai como uma nomeação direta. O que é que estamos a querer dizer com isso? Vais de vela. Dado em conta os que são os nomeados, poderia pender entre ela e a Jennifer. Agora,
o que foi o histórico, o que tem-se falado, para tanto o que se tem incentivado, de que é uma planta, é plantícia, é isto, é aquilo, nós estamos a adulterar e a querer direcionar o pensamento para uma determinada situação. Por isso, por mim não seria ela a sair e a minha expulsão seria para outra pessoa. Agora, a pessoa que eu queria expulsar, pensando em termos de jogo, acho Não sai. não, garantidamente que não vai sair. Pá, se sair, eu acho que posso correr todo nu na rotunda do Marquês. Se ele saísse. Vamos cobrar. Se isso acontecer, nós cobramos. Por isso, eu acho que garantidamente não é. Para o jogo, fazia bem ele lá continuar, sim, é verdade, mas com regras iguais para todos. E ainda acabar-se os benefíciozinhos e ele ter que dar ali efetivamente ao pedal e ter que sofrer para aquela postura ser alterada. Agora, pronto. Para mim teria mesmo entre a Letícia e a Yennefer, porque nós também não vemos assim muita coisa da Yennefer. É uma pessoa mais alegre, que se expressa mais, está sempre bem disposta, que a Letícia também, mas a Letícia, em comparação com a Yennefer, é um bocadinho mais apagada. E por isso sim, é aquela percentagem de pessoas que vão passando pelos pingos da chuva, mas que já não sequer continua a passar nos pingos. E então tem que sair já, que é para garantir que para a frente e para o final do programa estão efetivamente só os que são jogadores e que demonstram... E o programa não fica morto. Exatamente. Acho que é isso. De 20 pessoas, 10, somos 50%, aqueles mais tranquilos que poderíamos passar nos pingos, mas que esses não interessam os outros 10 que batem a cabeça uns com os outros, e vamos lá tirar os apaziguadores, porque esses, enquanto os outros andarem todos às cabeçadas, esses nunca vão ser nomeados e poderão chegar ao fim. E assim nós criamos aqui qualquer coisa em que Exato. Os calvos vêm embora e depois os outros que se entendam. Muito bem. Ariana, a mesma questão para ti. Eu. Quem sai amanhã? Olha, é assim, infelizmente acho que vai mesmo sair a Lete, mas eu gostava imenso de sair a Namorina, ficava tão feliz da minha vida. Pronto, olá a todos, esta é a minha filha, a Yara. Pronto, ela disse que eu estava a falar comigo do Big Brother, né? Big Brother, né? Pronto, infelizmente eu sei que não vai sair a peixe e vai sair a plantinha, mas tu, amor, vai sair a plantinha da Leti, não é? Porque tudo era tudo é indicativo, não é? Estás a ocupar espaço, estás a gastar comer e não estás a dar show lá para fora, ou pelo menos não estás a dar o show suficiente, ou o show que nós queremos que seja dado. Para! António, não é? E pronto, acho que vai ser a Leti, infelizmente. Pronto, vamos lá ver o que é que o público decide amanhã. Nuno, obrigado por ter estado aqui à conversa connosco, por teres dispensado um bocadinho do teu sábado à tarde para comentares aquilo que está a acontecer no Big Brother. Gostámos muito, és sempre bem-vindo. Obrigado. E, Ariana, despeça-se do nosso convidado. Exato. Olha, era para agradecer imenso por teres aceito o convite e espero ter-te cá novamente em breve. Oh meu Deus, amigo, vou matar. Pode ser que haja um duplo impacto e que queiram convidar. Entravas pequenininho, o que é que eram? Eu tenho essas perguntas, porque tendo em conta, mais que não seja por só ter sido uma semana, opa, vamos lá dar mais um bocadinho, vamos lá dar uma oportunidade a ver se alguma coisa pode correr diferente. A ver, vamos. Eu queria deixar em coisas alcunhas, é o pequenininho, imagina. Pensei nisso. Pronto, obrigado, Nuno. E até Obrigado. uma próxima.
Obrigado eu por também terem pelo convite e por este bocadinho que passámos. Tenham um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Ora, e o Nuno não deixou nada por dizer, foi assertivo e você desse lado também pode ser nas votações que decorrem. Já sabe que a votação é para salvar um dos 4 nomeados e que o pode fazer através da app do Big Brother, disponível para Android e iOS no Google Play e na App Store, ou através dos números de telefone que vão aparecer agora no seu ecrã. Se quiser salvar a Ana Morina, liga 760 20 2002, 760 20 2002. Se preferir salvar o António, liga 760 20 2004, 760 20 2004. Caso queira salvar a Letícia, liga 760 20 2011, 760 20 2011. E por fim, se quiser salvar a Jennifer, liga 760 20 20 20, 760 20 20 20. Como sempre, a escolha é sua, por isso faça o seu melhor voto. E nós estamos a chegar ao fim deste programa. É sempre um gosto estar aqui agora estes largos minutos, estas horas e alguns minutos consigo, mas é para lhe trazer conteúdo, para lhe trazer comentários, que assim o nosso programa fica um bocadinho mais dinâmico e não sou só eu aqui a falar para uma câmara, a falar para si que está aí desse lado. Portanto, é acompanhar-nos. E onde é que nos pode acompanhar? Pode-nos acompanhar no nosso site, em realityshowstime.pt, que lá saberá tudo. Há resumos das galas, há resumos diários e também há notícias com assuntos que nós achamos que têm assim um destaque maior e que você aí desse lado deve saber. E depois, claro, que pode estar sempre atento na TVI, de segunda a sexta-feira ao diário, apresentado pela Mafalda Castro e pela Helena Coelho, às 7, e ao fim da noite, o Extra, com a Alice Alves e os seus comentadores. Já sabe que se este Big Brother acontece, só acontece no TVI Reality, canal 12 da NOS e canal 92 e 99 da Mel, assim é que é. E também está tudo disponível na app oficial e no site do programa. Nós, já sabe, estamos de regresso para a semana. Eu não lhe quero prometer se estamos só no domingo, se estamos na quarta ou se estamos só no domingo. Durante a semana nós aparecemos, isso é certo, eu e a Ariana e quem sabe mais ex-concorrentes ou convidados. Isso vai ter de ficar para aguardar porque nós não podemos revelar tudo o que temos guardado na manga. Se é que há alguma coisa guardada na manga, não é? Só queremos que regresse connosco, como diria Cláudio Ramos, não nos falhe. Até lá, não se esqueça que isto é a vida em direto a acontecer.